Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre os Estados Unidos na Belle Époque. Eu vou comentar com vocês aquele roteiro que vocês fizeram, um roteiro de fichamento, do capítulo sobre esse assunto. A gente está dando uma olhada aí na posição das grandes potências do mundo na Belle Époque, sobretudo da Europa, mas também dando uma olhada aqui no caso dos Estados Unidos, para poder entender o cenário internacional e poder entender as origens da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Eu queria ter feito essa aula, que nem eu fiz a aula anterior, explicando e mostrando os slides ao mesmo tempo. Só que eu estou gravando isso pelo iPhone e deu algum problema no meu iPhone. Os slides passam, mas o som não aparece. Aí não deu para eu fazer como eu fiz na aula anterior. Então, como é que a gente vai trabalhar? Vocês têm em PDF esses slides dos Estados Unidos na Belle Époque. Eu tenho eles aqui no meu computador. Eu vou explicando cada quadro, cada slide, vou explicando para vocês, como se eu estivesse passando o slide para vocês, mas nesse caso aí, vocês vão acompanhando, escutando o que eu estou falando. Beleza? Então utilizem essa cópia em PDF, porque ela vai ser a base dessa explicação. Tudo bem? Então coloquei assim, os Estados Unidos da Belle Époque, ascensão de uma grande potência, aí nos 20 anos aproximadamente que antecederam a Primeira Guerra Mundial. De fato, de todos os países do mundo, o que claramente estava numa ascensão e tinha mais possibilidade de virar a nação hegemônica no mundo era os Estados Unidos. Não era a Alemanha, não era a Rússia. Todos eles tinham potencial. A Alemanha, a Rússia, o Japão lá no Extremo Oriente, mas igual os Estados Unidos, nenhum deles possuía, em termos de tamanho, de posição geográfica, de população, de poder industrial, de acumulação de capital, de mercado consumidor interno, de recursos naturais, de produção agrícola, de produção mineral. Era uma coisa impressionante. Quer dizer, os americanos, os Estados Unidos reuniam praticamente todas as vantagens que as outras nações possuíam e praticamente não tinham as desvantagens que elas tinham. A gente nunca vai saber o que teria acontecido se não tivesse ocorrido a Primeira Guerra Mundial. Mas assim, possivelmente, mesmo sem a Primeira Guerra Mundial, os americanos teriam ascendido à posição de maior potência econômica e provavelmente militar do mundo. Teriam demorado mais um pouquinho a alcançar essa posição. Provavelmente iriam alcançá-la na década de 1920, talvez 1925, talvez um pouquinho antes. A Primeira Guerra Mundial simplesmente acelerou isso, porque o país tinha um potencial enorme para assumir essa liderança global. Então temos que ter isso em mente para a gente poder entender essa ascensão dos Estados Unidos. Muito bem, então no primeiro slide eu coloquei como antecedentes o que nós vimos no ano passado. Nós vimos o seguinte, que o ponto de partida para essa ascensão global dos Estados Unidos foi a Guerra da Secessão, ou melhor, foi o término da Guerra da Secessão, aquela guerra civil americana, onde a União, apoiada sobretudo pelos estados do Norte, enfrentou e derrotou a Confederação, aqueles estados sulistas que haviam feito a secessão, tinham tentado separar dos Estados Unidos. Nós vimos que essa guerra foi decisiva na formação da nação americana. Primeiro, ela confirmou a unidade nacional dos Estados Unidos. Consolidou aquela unidade que foi ameaçada pela secessão do Sul. E segundo, ela resultou na abolição da escravidão. Então ela vai criar as condições efetivas para o avanço do capitalismo americano num território plenamente unificado, com unificação consolidada e agora sem escravos. E atraindo, pessoal, milhões de imigrantes europeus. E atraindo também investimentos estrangeiros, investimentos de capital britânico, capital francês, sobretudo britânico. A Grã-Bretanha passou a investir muito mais nos Estados Unidos, vocês terem uma ideia, na Belle Époque, a Grã-Bretanha investiu muito mais nos Estados Unidos do que na sua principal colônia, que era a Índia. E lembrando que a Grã-Bretanha era a grande investidora do mundo nessa época. Então, essa posição de reunificação nacional, abolição da escravidão, chegada maciça de imigrantes, e chegada de investimentos maciços de capital estrangeiro, além do próprio capital nacional, vão permitir um crescimento extraordinário da economia americana nas décadas seguintes até a Primeira Guerra Mundial. Então vocês têm, entre 1870 e 1914 aproximadamente, a expansão do capitalismo industrial e financeiro nos Estados Unidos. Nós vimos, por exemplo, que os Estados Unidos virou um dos núcleos da segunda Revolução Industrial.
os dois centros foram Estados Unidos e Alemanha. Só que os Estados Unidos, com todas as suas vantagens que a Alemanha não possuía, rapidamente viraram o principal centro industrial do planeta. Na virada do século XIX para o século XX, eles já tinham a maior produção industrial do mundo, maior que da Grã-Bretanha, maior do que da Alemanha. Eles não tinham ainda, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, não tinham ainda a posição de liderança comercial e financeira que a Grã-Bretanha possuía. Mas do ponto de vista industrial já era a maior potência do mundo quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Aliás, já na virada do século, como eu falei. Então isso criou as condições para a expansão do poder global, do poder internacional dos Estados Unidos. Nessa época, tendo como principal objetivo em termos de política internacional, quando a gente fala em expansão, né, a busca da hegemonia no hemisfério ocidental, que é o termo que até hoje a diplomacia americana utiliza em relação ao continente americano, as Américas, a América do Norte, América Central e América do Sul, eles chamam de hemisfério ocidental. Então o país buscava a hegemonia continental, né, nas três Américas, além de buscar também a expansão e hegemonia no Pacífico. Frequentemente, isso fica associado ao imperialismo americano, uma expansão que vai inevitavelmente levar à submissão de países ou povos ao poder americano. Então, uma expansão que pode ser chamada também de expansão imperialista. Muito bem. Quais foram os fundamentos ideológicos, né, dessa política externa americana? Uma coisa que foi fundamental na formação da mentalidade americana e da diplomacia americana foi a herança do calvinismo, a herança do puritanismo. Desde o século XVII, nós estamos bem lembrados, os puritanos se destacaram na colonização dos Estados Unidos, e mesmo depois, quando imigrantes com outras religiões foram chegando nos Estados Unidos, essa base ideológica, essa mentalidade puritana fincou raízes e foi contagiando os demais americanos, né, os demais imigrantes. Então virou um pensamento, digamos, típico dos Estados Unidos. Primeiro com aquela ideia de que os Estados Unidos formavam a Terra Prometida, constituíam uma nova Terra Prometida, uma nova Jerusalém. E que os americanos constituíam um povo eleito de Deus. Ora, isso foi gerando uma noção, uma ideia de que os americanos possuíam um regime político e econômico considerado superior ao do Velho Mundo, ao da Europa, sobretudo, para não falar da Ásia, da Europa, sobretudo, né, que nessa visão vivia ainda sob um regime político caduco, ultrapassado, né, marcado por monarquias, por alianças, né, por corrompido, enquanto que os americanos tinham criado, os imigrantes tinham criado, né, um regime político mais puro, um regime político sem esses vícios, né, da política europeia, e que serviria de modelo para a humanidade, né, uma república democrática para o padrão da época, né, a gente está falando de Belle Époque, né, quer dizer, um processo que ocorre ao longo do século XIX, mas a gente está chegando aqui se referindo especificamente à Belle Époque, né, então uma república democrática para os padrões da época, as mulheres estavam excluídas, né, do processo político, como a gente viu. Os negros no Sul, né, não tinham na prática direitos políticos, né, mas essa parte, digamos, negativa da democracia americana era deixada de lado pelos defensores, né, desse regime. Enfatizava muito a liberdade individual, a ideia do self-made man, um homem que se fez por conta própria, trabalhador, esforçado, né, que foi bem sucedido graças ao seu esforço pessoal. Uma economia capitalista baseada na concorrência, né, na inovação, no trabalho livre, gerando a prosperidade econômica. Então a ideia de que esse modelo político, esse modelo econômico, nos Estados Unidos, ele tinha atingido a sua perfeição máxima e que serviria de modelo para toda a humanidade. Muito bem. Nós vimos também no ano passado que, na medida em que se criava essa cultura americana e o país, né, se consolidava como nação soberana, o governo americano adotou uma política externa em relação à América Latina, baseada na famosa doutrina Monroe. A doutrina Monroe foi uma doutrina lançada pelo presidente James Monroe, isso em 1823. E essa doutrina ficou famosa pela frase América para os americanos. A frase completa deveria ser, pelo menos na época, a América para os americanos e a Europa para os europeus. Porque a ideia central é o seguinte:
os Estados Unidos consideravam que a expansão colonial europeia na América era uma ameaça à sua segurança nacional. Portanto, eles passariam a apoiar a independência da América Latina, a descolonização da América Latina para afastar os europeus do continente americano. E, ao mesmo tempo, iriam se posicionar contra alianças militares entre as nações da América Latina e as nações europeias, exatamente para poder afastar essa presença militar, sobretudo europeia, do continente americano. Presença comercial e econômica era inevitável, tudo bem. Mas a presença militar, né, um compromisso político, né, das nações da América Latina, né, com as nações da Europa, isso teria que ser evitado e a diplomacia americana teria que agir nesse sentido. Não confundam a doutrina Monroe com o Destino Manifesto, que nós vimos também. O Destino Manifesto é aquela ideia de que os Estados Unidos estavam destinados à expansão territorial pela América do Norte, sobretudo pelo oeste da América do Norte, e também destinados à expansão pelo Pacífico, quando terminasse a expansão, né, territorial. Foi aquela ideologia que justificou a aquisição, a anexação de territórios, né, na América do Norte, a famosa conquista do oeste. A doutrina Monroe, ligada mais à diplomacia americana para a América Latina, e o Destino Manifesto, a expansão territorial com a anexação de territórios. Ora, isso significa que já na Belle Époque a gente pode perceber dois impulsos contraditórios da política externa americana. Um impulso de isolacionismo e neutralidade e um impulso de internacionalismo e ativismo. Como assim, isolacionismo e neutralidade? Esse impulso era baseado na ideia de uma excepcionalidade dos Estados Unidos. O país era um país excepcional, diferente dos demais. Suas ideias e instituições políticas eram únicas e não poderiam florescer em outras partes do mundo. Ou se fossem florescer, levaria muito tempo. Então os americanos deveriam viver, né, numa espécie de um isolamento, né, mantendo boas relações com as outras nações, mantendo o comércio e tal, mas evitando o envolvimento nas crises políticas, nas guerras, nos conflitos militares dos outros continentes, sobretudo da Europa, né, para não serem corrompidos pela tradição política europeia de diplomacia, de alianças, né, de pactos, né, de associações que poderiam envenenar o país, envenenar os Estados Unidos. Por outro lado, aquela ideia de que os Estados Unidos formavam um país diferente dos demais, que serviria de modelo para a humanidade, gerou um outro impulso. Esse impulso que é a ideia de uma missão sagrada e civilizadora dos Estados Unidos. Quer dizer, o país tinha o dever, tinha a missão, tinha um destino de propagar esse sistema político excepcional, modelo para toda a humanidade, sistema político e econômico para toda a humanidade. Quer dizer, pregar o evangelho da democracia. Então nós temos, na verdade, duas tendências contraditórias. Uma defendendo o isolamento, a neutralidade, o não envolvimento dos Estados Unidos nas questões europeias, sobretudo, e outra achando que o país tinha uma missão de salvar a humanidade da corrupção e de sistemas econômicos e políticos ultrapassados. Bom, e nesse contexto todo, na Belle Époque, aliás, desde o século XIX, mas sobretudo na Belle Époque, os americanos vão buscar estabelecer a hegemonia, a supremacia na América Latina e no Pacífico. A ideia era, sobretudo, desafiar e afastar o poder europeu do Caribe, do Mar do Caribe, considerado uma área, uma espécie de área reservada aos interesses americanos. Está caindo uma chuva, vou só fechar a janela aqui e já volto. Peraí. Essa chuva vai até refrescar. Nós vamos olhar aqui todo o escritório. Pronto. Então, quais seriam as estratégias para buscar essa hegemonia, em especial na América Latina? Primeiro, propagar uma ideologia, uma ideia que é a ideologia da solidariedade hemisférica, ou pan-americanismo. Lembra que a gente viu na existência de um pan-eslavismo, pan-germanismo na Europa? O pan-americanismo vai ser essa ideia de aliança, cooperação, solidariedade, né, dos povos americanos, no caso, sob a liderança dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, utilizar da força, da violência, fazendo intervenções militares
no Caribe, na América Central e no México, sobretudo no Caribe e na América Central, onde, dependendo da situação, os americanos iriam estabelecer protetorados. Quer dizer, não iriam necessariamente anexar territórios. Vai ter um caso ou outro de anexação de território, na verdade um caso, foi a anexação de Porto Rico, como a gente vai ver, mas os demais manteriam sua independência formal, mas ficariam sob a proteção americana, o que significava, na parte, ficar sob o controle americano. Né? São aqueles protetorados típicos dessa época do imperialismo na Belle Époque. Uma coisa que foi muito importante nessa época foi a publicação de um livro de um oficial naval americano, Alfred Thayer Mahan, um livro chamado A Influência do Poder Naval na História. Nesse livro ele defende a construção de uma grande marinha de guerra, também de uma marinha mercante, e destaca a importância da supremacia naval para assegurar os interesses nacionais. Esse livro foi muito influente, não foi só nos Estados Unidos, não. Foi muito influente, aliás, até hoje é muito influente. Né? Dizem que, inclusive, o governo chinês hoje, com essa construção de uma grande marinha de guerra, ele segue as ideias, né, desse livro, do Mahan. E é um livro, então, que defende, justifica a existência de uma poderosa marinha, utilizando precedentes históricos. Ele estuda a história naval nesse livro aí do século XVII ao século XVIII e demonstra, por vários estudos, né, por vários exemplos, como a existência de uma poderosa marinha de guerra, de uma marinha mercante, vai assegurar os interesses nacionais. Né? Então isso vai reforçar a ideia entre aqueles americanos que defendiam a expansão global dos Estados Unidos, né, da aquisição de uma poderosa marinha. Isso vai ser uma das bases ideológicas da expansão do poder americano. Eu coloquei aí nos slides um mapa mostrando as áreas da expansão dos Estados Unidos no Pacífico e no Caribe. Né? Aí tem cada território com um ano, né, em que os americanos ocuparam, conquistaram aquele território. Então vocês têm uma noção geográfica aí dessa expansão. Aí eu fiz o seguinte, eu dividi a história americana, nesse período aí, tendo como referência a questão da política externa americana e do imperialismo americano, em momentos de acordo com a presidência de cada época. Então eu coloquei um resuminho do que se destacou em termos de política externa no governo de alguns presidentes, e depois detalhei esses eventos. Então vocês têm como primeiro aí o presidente Benjamin Harrison, que governou entre 1889 e 1893. O governo dele se destacou por essa propagação do ideal do pan-americanismo, e foi no governo dele que foi organizada a Conferência de Washington, que no slide seguinte é detalhada. Foi chamada de Primeira Conferência Internacional dos Estados Americanos, ou simplesmente Conferência de Washington. Né? Ela, na verdade, foi organizada pelo secretário de Estado do Harrison, que foi o James Blaine. E reunindo representantes de vários países das Américas, os Estados Unidos vão tentar assumir a liderança daqueles países. Inclusive foi durante essa conferência que houve o apoio americano à instalação da República no Brasil. A República é proclamada em 89, né, e os americanos apoiam a instalação da República. O resultado efetivo dessa conferência foi a criação do chamado Bureau, ou Escritório Comercial das Repúblicas Americanas. Numa outra conferência em 1910 na Argentina, em Buenos Aires, esse Bureau mudou de nome, passou a ser chamado de União Pan-Americana. E numa outra conferência, depois da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Bogotá, em 1948, essa União Pan-Americana passou a ser chamada de Organização dos Estados Americanos, a famosa OEA, sediada em Washington. Então a gente pode falar que o embrião da criação de um organismo, de uma organização internacional de países das Américas, liderados pelos Estados Unidos, ou com a intenção americana de liderar esse organismo, é lançada já no governo do Harrison, ok? Mas ela só é efetivada depois da Segunda Guerra Mundial. O presidente seguinte que nos interessa, em termos de política externa, foi o Cleveland. Reparem que o Harrison ele foi republicano, o Cleveland é democrata. Né? Na verdade, a maioria dos presidentes nessa época, na Belle Époque, a maioria era republicana, mas não vai haver muita diferença em termos de política externa. Estava nascendo um consenso entre republicanos e democratas quanto a essa ideia de expansão do poder americano, de hegemonia americana, né, na América Latina, e buscando a hegemonia também no Pacífico.
E na presidência do Cleveland, ele foi presidente em 2 mandatos que não foram consecutivos, estourou a primeira crise da Venezuela. E foi em 1895. E que foi um momento importante aí nessa expansão, nessa afirmação do poder americano. Essa primeira crise da Venezuela foi uma crise que envolveu Venezuela e Grã-Bretanha. Na época, a Guiana Britânica, era colônia da Grã-Bretanha. E até hoje, há uma disputa territorial entre a Guiana e a Venezuela. Hoje a Guiana é um país independente, né? Aliás, está começando a produzir muito petróleo, vai mudar até um pouco a geopolítica aí no norte da América do Sul e na região do Caribe. E já havia naquela época uma disputa de fronteira entre a Guiana, entre a Grã-Bretanha e a Venezuela. E essa disputa ameaçou gerar uma intervenção militar britânica, que era o país mais poderoso do mundo, né, naquele período. Ora, os americanos ameaçaram defender a Venezuela. A Grã-Bretanha, nesse momento, já cada vez mais preocupada com a ascensão da Alemanha, preocupada, né, com a ascensão de novas potências como o Japão lá no Extremo Oriente, a coisa que ela menos desejava era, no momento como esse, entrar em conflito com os Estados Unidos. Então o que aconteceu? A Grã-Bretanha recuou e aceitou, olha só, a arbitragem internacional e reconheceu a preeminência dos Estados Unidos na região. Ela recua, reconhece que aquela área era uma área de interesse sobretudo americano e busca manter boas relações com os Estados Unidos. Foi um momento muito importante nessa afirmação do poder americano na região. De fato, a partir desse episódio, a Grã-Bretanha tendeu a se alinhar com os Estados Unidos para proteger os interesses britânicos da América Latina. Ao invés de confrontar ou desafiar os americanos, buscou negociar com eles para não ter problema com os americanos. O presidente seguinte que nos interessa, pessoal, vai ser um dos mais importantes em termos de política externa americana e de imperialismo americano na Belle Époque. Foi o presidente William McKinley, do Partido Republicano. Reparem que na época dele, a gente vai ter 4 acontecimentos centrais. A Guerra Hispano-Americana, a anexação do Havaí pelos Estados Unidos, a anexação da ilha de Samoa, ou de parte dela, lá no Pacífico, e uma guerra contra as Filipinas. Vamos detalhar isso. A Guerra Hispano-Americana, a pequena e esplêndida guerra, como os americanos chamaram, foi uma guerra de curta duração e que foi facilmente vencida pelos americanos. Foi uma guerra tipicamente imperialista. Estados Unidos e Espanha disputavam territórios, no caso os americanos disputando territórios que eram colônias da Espanha. Mas a guerra ela foi precipitada pelo envolvimento americano na guerra de independência de Cuba. A Espanha na época era uma potência decadente, não era nem não tinha nem mais a sombra do seu antigo império colonial. O antigo império colonial espanhol chegou a ser um dos maiores do mundo. Naquela época possuía apenas alguns fragmentos. Na América Latina, a Espanha controlava Cuba, que era a sua principal colônia, e Porto Rico, e no Pacífico controlava as Filipinas e Guam, uma ilha no Pacífico. Os americanos tinham interesse na expansão do Pacífico, estavam de olho naquelas ilhas, né, e sobretudo nas Filipinas, que são bem próximas da China, serviriam de base, né, para um avanço comercial americano sobre a China. E tinha interesse também em afastar a Espanha, né, de Cuba, que era uma das principais colônias ainda no Caribe. Aliás, a principal colônia europeia que ainda restava no Caribe. Né? E os americanos tinham muitos investimentos em Cuba, apesar de ser uma colônia espanhola, tinha muito investimento americano em Cuba. Quando estourou então a Revolução Cubana, a luta pela independência de Cuba, no primeiro momento os americanos não tentaram se envolver, acreditando que a Espanha iria sufocar aquela revolução e assegurar a manutenção dos investimentos americanos. Só que a revolução foi tomando tal envergadura, os espanhóis começaram a perder o controle sobre Cuba e aquilo começou a afetar os próprios interesses americanos. Então, no final, os americanos enviaram um navio de guerra para poder até retirar cidadãos americanos que viviam em Cuba, um encouraçado chamado Maine, né? Mas aparentemente também, isso é uma coisa mal explicada, mas ao que tudo indica, o encouraçado estava fornecendo armas, né, para os rebeldes. É uma história meio nebulosa. De toda forma, o navio explodiu. Parece que a explosão foi causada pelos próprios rebeldes para provocar uma intervenção americana em Cuba. Ou então foi um acidente, né, na caldeira do navio. Também é uma história meio mal contada. De toda forma, aquela explosão foi a gota d'água para a imprensa americana pressionar o governo do McKinley a fazer uma intervenção em nome da doutrina Monroe.
O resultado foi a guerra entre Estados Unidos e Espanha. A Espanha foi rapidamente derrotada. E ao ser derrotada, teve que assinar um acordo de paz, onde ela cedeu para os Estados Unidos as Filipinas, lá na Ásia, Guam, no Pacífico, e Porto Rico, no Caribe. Até hoje, Guam e Porto Rico são territórios americanos. As Filipinas, depois da Segunda Guerra, ficaram independentes. Cuba formalmente ficou independente, porque, teoricamente, um dos motivos da guerra foi assegurar a independência cubana. Só que, na prática, Cuba virou um protetorado dos Estados Unidos. Os americanos ocuparam a ilha, nessas tem no slide seguinte, até 1902. Durante a ocupação, enquanto a Assembleia Constituinte Cubana estava preparando a Constituição, os americanos pressionaram os deputados a criar uma emenda constitucional chamada Emenda Platt, que é o nome do senador americano envolvido na criação dessa emenda, onde, por essa emenda, os americanos, olha só, na Constituição cubana, de acordo com essa emenda, os americanos tinham o direito de fazer intervenção militar na ilha quando eles achassem necessário. Essa emenda depois foi abolida em 1934, mas ela durou mais de 30 anos. Né? Em 1902, Cuba ficou oficialmente independente e no ano seguinte, no novo tratado entre Cuba e os Estados Unidos, os americanos forçaram Cuba a arrendar para os americanos uma base, a famosa base de Guantánamo, até hoje controlada pelos americanos. Depois teve a revolução do Fidel Castro, a instalação de um regime comunista e tal, o Fidel Castro não teve condições de tirar os americanos de lá. Então, até hoje, essa base está nas mãos dos americanos. Ok? Com tudo isso, na prática, Cuba virou um protetorado dos Estados Unidos. Já são 26 minutos de gravação. Eu vou dar uma pausa aqui e vou continuar no outro vídeo para ele não ficar muito carregado. Já continuo, tá bom? Até breve.